aqui embaixo, o Santo dos Santos representa o lugar onde está o trono de Deus, entre os querubins, acima do sétimo céu. E é justamente ali, também onde vai estar o trono do Cordeiro. E está escrito que debaixo do trono de Deus sai um rio de águas vivas. Veja a descrição dos sábios. Os sábios vai dizer, lá é da onde sai o rio que nunca cessa de fluir, aonde está a fonte da vida. Sensacional essa harmonia da Brit Hadashah, do Novo Testamento, ali no livro de Apocalipse, com as palavras dos sábios, os vislumbres espirituais que eles tiveram. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essa foi a expressão que o Mashiach, Messias de Israel, utilizou. E ele fala de um lugar, a casa do Pai, ter muitas habitações. De fato, habitações que foram preparadas para os seus filhos, para os seus servos. Do que estaria falando o nosso Mashiach? Nós precisamos entender que o próprio Beit HaMikdash, o templo, era considerado casa do Pai, era considerada a casa de Deus. E nós vamos ver aqui nesse shiur algumas referências que vão mostrar, na verdade, bastante referências, que mostram que o Beit HaMikdash, desde o Mishkan ao Beit HaMikdash, ou seja, desde o tabernáculo até o templo, também era chamado de casa de Deus, casa do Pai. Agora, Yeshua estava falando de algo muito mais superior, algo com uma expressão eterna. E é importante entendermos que na tradição judaica, na Massorá, a Yahadut, nós temos nas palavras dos sábios também um vislumbre dessa casa, dessas moradas celestiais. Eu quero convidar você a ficar conosco aqui nesse vídeo até o final, para que você possa desfrutar dessa informação, porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito ao seu conhecimento e também à sua emuná, à sua fé. Então, fique conosco. Eu sou o Rabino Yosef Barur, trazendo mais um vídeo para vocês, e agora sobre as moradas celestiais. Shalom, shalom, queridos Haverim, voltando aqui com mais um shiur, mais um vídeo para vocês. E nesse shiur nós vamos estar falando sobre as moradas celestiais. Embora no nosso shiurim sobre Apocalipse nós já mencionamos um tema muito profundo, um tema muito importante, que é a Yerushalayim Hadashah, Nova Jerusalém, não trouxemos tantos detalhes importantes sobre a expressão utilizada pelo nosso Mashiach Yeshua, na casa de meu pai há muitas moradas. E hoje aqui nós vamos explorar essa frase do nosso Mashiach, do verdadeiro e único Messias de Israel, Yeshua de Nazaré. E eu convido você a que esteja conosco nesse caminho hoje, nesse shiur de hoje. E já pedindo a você que dê aquele like, compartilhe esse vídeo. Se você não é aqui membro do nosso canal, se torna membro, né? Se inscreva no nosso canal, acione lá o sininho para que você receba as notificações. E eu digo a vocês, olha, são vários materiais que já foram feitos e vão ser feitos, produzidos, que vão servir para o seu crescimento espiritual e intelectual também, do conhecimento das Escrituras. Então, não deixe passar essa oportunidade, se inscreva, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam também receber esse conhecimento. Vai ser uma grande brachá, uma grande bênção você participar conosco desta obra tão especial nesses últimos dias. Então, queridos, aqui no nosso material, que temos sempre preparado muito carinho para vocês, iniciando esse shiur de hoje, as moradas celestiais, as moradas da casa do meu pai, conforme as palavras de Yeshua, nosso Mashiach. Eu quero já, aqui nesse princípio do nosso slide, desse material, já mostrar a vocês sobre a nossa Yeshiva, Zeit Yosef Yeshiva University. Nós temos aqui a nossa ZIL, aonde você tem a oportunidade de estar ingressando numa escola judaica, numa escola rabínica, aonde você tem acesso a comentários dos sábios de Israel, um comentário de tradições
de milênios, são comentários com mais de 2.000 anos, aonde traz muitas elucidações sobre o texto bíblico. E claro que tudo sempre numa visão também judaico-messiânica, ou seja, trazendo a visão dos sábios de Israel, mas também harmonizando o tema sobre o nosso Messias Yeshua de Nazaré. Então, você tem a oportunidade de estar estudando conosco logo no primeiro nível, desde Gênesis a Apocalipse, desde Bereshit ao Sefer Galut, onde você vai aprender muito sobre as Escrituras. Não deixe de olhar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você terá os links para que você possa acessar as informações. Entre em contato com a nossa secretaria, tenho certeza que vai ser de muito bom proveito para você. E se você quiser ingressar hoje na nossa Yeshivá, você tem a oportunidade, pois a nossa Yeshivá está com um sistema de rotativo, onde você pode entrar a hora que você quiser, você não vai estar perdido nas matérias. Então, aproveite, venha estudar conosco, você já é muito bem-vindo. Yeshua falou para nós sobre as moradas, a casa do meu pai, ou seja, logo no final do Sefer Galut, nós vemos que há uma nova Jerusalém, né, onde está preparada para os santos. Então, assim, claro que o link já é perfeito, o link já é completo sobre esse tema. Então, mas nós vamos detalhá-los aqui. E, em especial, nós vamos trazer comentários dos sábios de Israel, que também tiveram o seu vislumbre sobre os palácios, sobre as moradas celestiais. Então, o que nós vamos tratar de fazer aqui é dar a você acesso a uma informação que não é muito comentada, não é muito compartilhada, tá? E isso vai servir muito para o seu conhecimento dentro da tradição judaica, em harmonia com o texto bíblico, tá? Porque é isso que queremos fazer. Não queremos aqui que você esteja seguindo apenas tradições ou filosofias. Não. Nós estamos trazendo aqui para vocês ensinamentos, que base dos ensinamentos judaicos, que são recebidos por herança e por tradição oral, desde os mestres, cada um recebendo dos seus mestres, desde tempos mais antigos. Você vai ver que os comentários dos sábios, nos vislumbres sobre as coisas celestiais, nas informações passadas pelos profetas desde Moisés, elas se harmonizam com todo o conteúdo do Novo Testamento, em especial do tema profético, né? Ou seja, da Brit Hadashah do Novo Testamento. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Nós estamos trazendo a harmonia do comentário dos sábios de Israel com a Brit Hadashah, para mostrar que realmente o tema da Brit Hadashah é um tema judaico, não é um tema que está fora do escopo judaico, do âmbito judaico, e sim dentro da expectativa e da tikva, e da esperança do povo judeu. Tá certo? Então vamos lá, que é claro que isso se cristaliza mais, se torna mais profundo e maravilhoso numa perspectiva messiânica, numa perspectiva onde temos Yeshua como Messias de Israel e toda a Brit Hadashah, o Novo Testamento, trazendo para a gente tantas revelações maravilhosas. Vamos aqui prosseguindo. Fizemos um curso especialmente para você. Esse curso é o curso de judaísmo na prática, da fé aos costumes. Você vai ter ali, de uma maneira assim bem teórica, claro, mostrando para você detalhes da tradição, o que o povo judeu crê, sobre as vestes do povo judeu, utensílios que o povo judeu utiliza, festas que o povo judeu celebra, a influência do povo judeu na arte, na música, na ciência, na política. Você vai ter um leque de informações que vai trazer para você conhecimento do povo judeu e também sobre o judaísmo messiânico. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, ó, busque aqui as informações com a nossa secretaria. Você vai ter uma oportunidade ímpar de poder crescer mais nos detalhes, no conhecimento do judaísmo. Então, aqui para você, não esqueça, está aqui abaixo informações que vão trazer para vocês uma carga de conhecimento bastante grande para você, tá bom? No nosso material que nós produzimos. Muito bem. Falando das moradas, as muitas moradas de Deus, é claro que nós não temos como fugir do texto-chave, né? O verso 2 ali do capítulo 14
da Bsurat Yohanan, do Evangelho de João, está escrito: disse Yeshua, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, logo aqui, Yeshua está dizendo para a gente que ele está afirmando, há muitas moradas na casa do meu pai. Entender isso, claro, ele está mencionando o mundo espiritual, ele está mencionando o Malchut Shamayim, o reino dos céus, o Malchut Elohim, o reino de Deus. Agora, claro que essas moradas celestiais, elas foram refletidas aqui embaixo, através da ordenança de Deus a Moisés e ao povo de Israel, na construção de uma casa, na construção de uma habitação, aonde ali habitaria o nome de Deus. Vemos isso também expresso na própria Brit Hadashah, nas cartas de Paulo, em especial no Igeret Le Philippim, que é a carta aos filipenses, né, aos crentes de Filipo. Ali, no capítulo 3, verso 20, aonde está escrito: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Moshiach, o Salvador, o Senhor Yeshua, o Messias de Israel. Veja a afirmação de Rav Shaul, do apóstolo Paulo: a nossa cidade está nos céus. Sim, uma referência maravilhosa, como também na carta aos Hebreus, Igeret Laivrim, capítulo 11, verso 10, diz: porque eles esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Veja que também aqueles que caminharam aqui nesse mundo, mantendo a sua esperança, mantendo a sua confiança em Deus, eles sempre cultivaram a esperança da cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Novamente, olhando agora para o Sefer Shemot da Torá, o livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, Hashem disse numa clara e famosa expressão: Asuli Mikdash, e me farão um santuário, e Veshachanti Betochan, e habitarei no meio deles. Veja que Hashem ordena que seja feito um santuário, nós vamos chamar ele de Beit HaMikdash, quando ele se torna o templo feito de pedra. Então, antes dele ser feito de pedra, ele foi chamado apenas de Mikdash, um santuário. Claro que este Mikdash, este santuário, ele foi feito de Mishkan, ou seja, de tendas, ou seja, por isso chamado habitação, Mishkan, feito ali de tenda, por isso tabernáculo. Porém, essa tenda, esse Mishkan, ele era um Mikdash, um santuário. Tá certo? O importante aqui nesse verso é que Hashem ordenou fazer um santuário para que ele habitasse no meio do povo de Israel, dentro ali do povo de Israel. Não para essa referência, também temos a referência de Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, capítulo 56, verso 7, que diz: porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Veja o que a gente está dizendo, minha casa. Ele está chamando o Beit Hamikdash de quê? De casa. A casa de Deus, a casa de Hashem. Então, quando a gente fala das palavras de Yeshua, lá no princípio que nós vemos, na casa de meu pai, o templo também era chamada a casa do Deus de Israel, a casa do pai. Não é? E quando ele vai dizer, porque a minha casa será chamada casa de oração, uma Beit Tefillah Lechol Haumim, ele está chamando que a casa dele, não é? Ele tem uma casa também aqui nesse mundo, como uma expressão da casa celestial. O templo, ele é chamado de casa de Deus. E aqui eu disponho para vocês várias referências em que vai mostrar o templo ou o tabernáculo como casa de Deus. Você tem aí os Salmos, você tem o segundo livro das Crônicas, o livro do profeta Daniel, o primeiro livro das Crônicas, também na Torá, o livro de Números, você tem também o livro de Esdras, você tem também no Novo Testamento, da Brit Hadashah, a primeira carta a Timóteo, a carta aos Hebreus.
Então, aqui eu disponibilizei para vocês algumas referências, e você pode sempre voltar a esse vídeo para vê-las e conferi-las, tá? É claro que existem muitas outras referências. Nós não colocamos todas aqui para que não se tornasse tão exaustivo, mas isso numa clara busca, numa busca pequena e simples, você consegue achar muitas outras referências que vão mostrar o templo ou tabernáculo como casa de Deus. Bom, avançando mais no Shiur, nós vamos olhar que também na tradição judaica, os sábios de Israel vão vislumbrar algo espiritual, algo dos céus, aonde o nosso grande Yohanan Ashaliach, o apóstolo João, vislumbrou, viu, né, em Apocalipse, na ilha de Pátimo. Também os sábios de Israel vão trazer referências espirituais que herdaram da Massorata Yehudit, da tradição judaica. E aqui eu trago para vocês uma referência no próprio Sefer HaZohar Kadosh, né, o livro do Zohar, um livro que é muito considerado dentro do povo judeu, considerado mesmo então como santo, né, como um grau de Kedushá, aonde ele vai trazer para a gente revelações interessantes dos sábios. Ele vai falar das 7 portas que existem nos céus, as 7 regiões que existem nos céus e dos 7 palácios. Talvez, não sei se você já ouviu falar sobre esse tema, eu não sei se você já viu algo semelhante, mas nós estamos trazendo para vocês aqui, em primeira mão, né, uma revelação que está dentro da tradição judaica e que se harmoniza muito com as palavras da Brit Hadashah. Embora a Brit Hadashah não vai detalhar muito, o Novo Testamento não vai detalhar muito essa parte de palácios, de portas e regiões, mas o que está escrito, nós vamos fazer comparações das palavras dos sábios com o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, e você vai ver que harmonia sensacional existe entre um comentário e outro. Por isso, nós estamos trazendo para vocês que os sábios de Israel também vislumbraram coisas espirituais, também porque receberam por herança, né, dos profetas, vinda desde Moisés. Então vamos lá, comparando aqui agora, trazendo as informações para vocês que contém na Massorá, na tradição judaica. Então, o que os nossos sábios vão trazer, né? Os Rabanim, principalmente ali no ensino do Zohar, onde ensina que há 7 palácios celestiais, que são como moradas ou habitações celestiais. Nós vamos ver o primeiro palácio, chamado de Beit Emuná. Esse primeiro palácio ele é chamado de Casa da Fé, todo feito de safira. Então, uma pedra preciosa que cintila cores. A descrição é de que todo ele é feito de safira. Existe um anjo que está sempre na porta dele, que é também chamado de o Shomer, né, o guardião, e o nome dele é Tahar-El. O piso dele é crivado de joias e pedras preciosas. Agora, veja que quando nós olhamos essa descrição do primeiro palácio, nós vamos ver que se harmoniza com os versos da Brit Hadashah, em especial aqui o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, onde fala aqui no verso 12 do capítulo 21 e 22, a gente vai ver simultaneamente as duas referências, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Essa referência é para mostrar que nas portas do muro haviam anjos, tal como aqui também o primeiro palácio é descrito pelos sábios que existe um anjo na porta, e nomes escritos sobre elas, voltando a Brit Hadashah, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Mais outra referência, que é o verso 11, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Veja a comparação de Yohanan, que a cidade, a Nova Jerusalém, onde tem as habitações, onde tem as moradas divinas, a semelhança da sua luz era de uma pedra preciosíssima. Veja que a comparação de João é tal como também a dos sábios, em dizer
que esse primeiro palácio, ele era feito todo de safira. O que é uma safira? Uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E também nós temos a outra parte, que é o verso 18, que diz: e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Claro que essa descrição é uma descrição fenomenal, sensacional, que excede um pouco a nossa imaginação. Porém, veja que harmonia existe entre as palavras dos sábios de Israel, também com as descrições do Sefer Galut, do livro de Apocalipse. Esse é o primeiro palácio descrito. Aqui também há mais um outro verso em que vai dizer: e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Veja, são vários versículos que mostram que a construção da cidade, dessas moradas, também se assemelham a ouro, a metais preciosos e a pedras preciosas. Quando a gente vê essa descrição que o piso desse palácio é crivado de joias e pedras preciosas, a gente olha esse versículo 19 e diz: os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. É uma semelhança sensacional, fenomenal. Veja os sábios vislumbrando o que a Brit Hadashah vai dizer para nós. Então chegamos ao segundo palácio, chamado de Menuchat Emuná, que quer dizer repouso da fé, né, ou descanso da fé. Esse palácio, ele é conhecido como Azur, que na realidade essa palavra ela está associada à cor azul celeste, né? Ou seja, ele é como se ele fosse feito todo de azul celeste. Ele tem 3 portas, e o anjo que ali está na representação da porta principal, o chamado anjo guardião, ele é Aurfaniel. Também o seu piso é todo crivado de pedras preciosas. E aqui nós voltamos aos versos: tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel, novamente para dar aqui a semelhança de em cada porta um anjo. Né? Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa, também para mostrar essa mesma semelhança, né, da Brit Hadashah, ali do Apocalipse, com as palavras dos sábios. Assim, a gente caminha para o terceiro palácio. Não? Esse terceiro palácio, ele é chamado, na realidade, né, porque ele existe, chamado de Palácio Zohar, que é o palácio do esplendor, mais brilhante que os 2 primeiros. Ele tem 4 portas, apontada para as 4 direções, norte, sul, leste e oeste. E o anjo que está ali na sua porta principal, o anjo guardião, é Pudriel. Pudriel. Né? E na comparação do verso 12, nós vamos ver a mesma referência que vimos nos outros, mostrando que os anjos estão à porta dessa grande construção dessa cidade, da mesma forma que estão dos palácios, e também ali a construção desse palácio também ser de pedras preciosas, estar brilhando com a luz da glória de Deus. Assim chegamos ao quarto palácio, chamado de Palácio Zerut, o Palácio do Mérito. Dentro dele há mais 4 palácios. Veja que nós não vamos entrar aqui no que há dentro de cada palácio, tá? Eu quero apenas mencionar a vocês os palácios principais, que são os 7, né? Se a gente for somar aqui, vai dar 11 palácios com esses 4. Mas eu não quero falar aqui do que seria a totalidade de 12 palácios, como 12 portas, 12 palácios. Eu quero falar apenas dos palácios principais, que são esses 7. Porém, aqui no quarto palácio, ao entrar nele, ali se depara-se com mais 4 palácios dentro dele. Porém, nesse quarto palácio, você tem um anjo que está na sua porta, chamado Zakut-El. Zakut-El. Quando a gente olha para as referências, nós vamos ver aqui a referência principal, é que, novamente, o verso 12, mostrando que em cada porta há um anjo, né, ali para representar esse palácio. Zakutiel é o seu nome.
Que coisa especial! São mistérios profundos que existem nos céus. São mistérios preparados para todos nós. Você já deve ter se perguntado quantas vezes, mencionando nas mansões celestiais, né? Ó, mansões, palácios, nas moradas de Deus, nas moradas celestiais. Então, assim, como vai ser isso? Claro que detalhes profundos a gente não tem como detalhar, a gente está sempre limitado ao que os nossos grandes sábios viram, tanto os sábios de Israel, quanto também, dentro dessa classificação, está o apóstolo João, né? Vendo a grande revelação de Apocalipse. Né? Então, isso é maravilhoso, podermos conhecer um pouco mais dessa harmonia que existe das palavras do sábio de Israel na tradição judaica e a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Mas vamos seguir, porque os sábios vão ver agora o quinto palácio, chamado de Palácio Ahavá, o Palácio do Amor, onde o anjo guardião é Siniguria. Siniguria. Dele cintila muitas cores. Veja que coisa especial. Aqui nós temos as referências que vão dizer. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, isso para dar referência do anjo, como já falamos nos outros. E o verso 11 diz: E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Mostrar aqui que desse quinto palácio cintila as muitas cores, com muita luz. É o mesmo que na descrição do Sefer Galut, ao dizer que tem a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Quando você olha uma pedra preciosa, você vê ou seja, quando você expõe ela à luz, nela vai cintilar cores, né, por causa do prisma. Isso é sensacional. E assim seguimos para o sexto palácio. E o sexto palácio, ele é chamado de Palácio Rahamim, o Palácio da Misericórdia, o Palácio da Clemência. O anjo que ali está na porta é Raziel e tem 6 portas direcionadas para as 6 direções: norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. O interessante é que o anjo Raziel, ele é também selecionado aqui como aquele mesmo anjo, né, que deu a revelação a Adão no Gan Eden. As revelações que Adão recebeu no Gan Eden, que inclusive existe o livro do Malar Raziel, ou Raziel Hamalar, o anjo Raziel, que dá a Adão os segredos das constelações, o segredo da criação. O próprio nome Raziel quer dizer meu segredo é Deus, ou o segredo de Deus. Quando a gente olha as referências, a gente vai ver algo muito especial. Novamente, mostrando que às portas dos palácios existem anjos e há nome escrito sobre eles. Né? E é interessante entender que aqui nesse Palácio da Misericórdia, no sexto palácio, né, ele sendo o sexto palácio, ele está direcionado a todas as direções do planeta Terra, mostrando que a misericórdia de Deus se estende a partir das moradas celestes para todas as nações do mundo, né? Sem acepções. Agora chegamos ao sétimo palácio, o palácio chamado. Agora chegamos ao sétimo palácio, o palácio chamado de Palácio Aron HaKodesh, que quer dizer o Palácio Arca da Aliança ou Santo dos Santos. O anjo que está na porta não tem. Por que não tem? Porque ali já é o lugar aonde está a presença divina. Você não precisa de anjo guardião. Esse é chamado de o mais oculto de todos, Sod HaSodot, o segredo dos segredos. Lá está o Kodesh HaKodashim, o santo dos santos celestial. Lá está o Kes-Iah, o trono de Hashem, de onde sai o rio que nunca cessa de fluir, onde está a fonte da vida. Veja, gente, o que eu estou falando para vocês aqui é as palavras dos sábios, que está no Sefer HaZohar. Tá? Isso aqui não é Apocalipse ainda. Isso aqui é as palavras do Zohar, dizendo que lá está o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Lá está o trono de Hashem. Lá está da onde sai o rio que nunca cessa de fluir, onde está a fonte da vida. Olha, quando você compara isso com o Sefer Galut, com a Brit Hadashah, você vai ver realmente
que nas 12 portas haviam anjos, porém aqui não vai haver porque é o lugar onde está a presença divina. A cidade tinha a glória de Deus, ou seja, mostrando que brilha como a glória de Deus. E o verso 1 do capítulo 22 vai dizer: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Onde está o trono de Deus? No Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. Deus representou isso aqui embaixo através da arca, na arca da aliança, que representa o trono de Deus, né? O trono de Hashem. Então, quando a gente olha para a construção do Mishkan aqui embaixo, o Santo dos Santos representa o lugar onde está o trono de Deus, entre os querubins, acima do sétimo céu. E é justamente ali também onde vai estar o trono do Cordeiro. E está escrito que debaixo do trono de Deus sai um rio de águas vivas. Veja a descrição dos sábios. Os sábios vai dizer, lá é da onde sai o rio que nunca cessa de fluir, aonde está a fonte da vida. Sensacional essa harmonia da Brit Hadashah, do Novo Testamento, ali no livro de Apocalipse, com as palavras dos sábios, os vislumbres espirituais que eles tiveram, né? Isso é, gente, fenomenal, porque há uma harmonia grandiosa nas palavras de ambos escritos. E quando a gente olha para esse sétimo palácio, que é o centro ali da cidade, descrita por João, e no meio da cidade é uma praça, e na praça estará o trono de Deus e do Cordeiro. E de lá sairá o rio da vida, como nós lemos aqui, o verso 1 do capítulo 22. Agora, eu já estou falando para vocês que esses palácios estão dentro da cidade, porque os sábios também vislumbraram essa cidade. E aqui nós vamos trazer a referência para vocês, justamente antes de nós entrarmos na referência dos sábios, eu trouxe aqui uma representação, ok? Isso é apenas uma representação, gente, de como seria dentro da Nova Jerusalém, da Yerushalayim Hadashah, estando esses 7 palácios, né? Como, de repente, de um lado, o palácio da Beit Emuná, ali a casa da fé, né? No outro lado, Beit Menuchat Emuná, o repouso da fé. O terceiro palácio ali, o Palácio Zohar, o Palácio do Esplendor. O quarto palácio, Zerut, o Palácio do Mérito. O quinto palácio, Ahavá, o Palácio do Amor. O sexto palácio, o Palácio Rahamim, o Palácio da Misericórdia, o Palácio da Clemência. E o sétimo palácio, o Arona Kodesh, que é a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, aonde está o trono de Hashem, de onde flui, de onde provém o Nehar Maim Chaim, o rio de águas, das águas da vida. Né? Isso é sensacional. Podemos ver as palavras do nosso Mashiach Yeshua dada a Yohanan, né, para todos nós. Quando olhamos esta expressão da Jerusalém aqui embaixo e a Jerusalém de cima, olha para essa figura, nós estamos querendo representar a Jerusalém aqui embaixo. E a Jerusalém de cima, a Jerusalém aqui de baixo é um reflexo da Jerusalém de cima. E isso, como João vê, aqui embaixo uma Jerusalém que foi profanada pelos romanos, João vê uma Yerushalayim Hadashah que desce dos céus, uma nova Jerusalém. Mas essa mesma revelação vislumbrar os sábios de Israel, aonde eu trago para vocês aqui a referência, como vai dizer aqui no Talmud babilônico, Talmud Bavli, no Tratado Tanit, Daf 5, ou seja, a página 5 do Tratado Tanit. A Guemará fala de uma nova Jerusalém, que Hashem trará dos céus, a Yerushalayim Shelmala, a Jerusalém de cima. Rav Nachman e Rabi Yitzhak discutiram, Amar HaKadosh Baruch Hu, Lo avo Yerushalayim Shelmala, ad she'avo Yerushalayim Shelmata. Disse Rabi Yohanan, disse o santo bendito seja ele, eu não virei com a Jerusalém de cima, enquanto não venha a Jerusalém de baixo. Veja que isso aqui está escrito, Talmud Bavli, Tratado Tanit, Daf Re, ou Daf, a página 5. Veja como está escrito, Amar Rabi Yohanan, Amar HaKadosh Baruch Hu, Lo avo Yerushalayim shel mala, ad she'avo Yerushalayim shel mata. Disse Rabi Yohanan, disse o santo bendito seja ele, eu não virei com a Jerusalém de cima, enquanto não venha a Jerusalém de baixo. Ou seja, os sábios reconhecendo
que há duas Jerusalém. Inclusive, a própria palavra Yerushalayim já expressa duas, porque esse plural é dual, mostrando que existem duas Jerusalém. Né? O termo certo seria Jerusalém, a cidade da paz. Porém, quando falamos Yerushalayim, já estamos mostrando que existem duas Jerusalém. A Shelmala, a de cima, e a Shelmata, a de baixo. Porém, Deus, nas palavras dos sábios, vai dizer que ele vai entrar na Jerusalém de cima e na Jerusalém de baixo para formá-la uma só nesse mundo, nessa criação. Baruch Hashem, porque isso só confirma as palavras da Brit Hadashah. Isso só confirma o que os sábios mencionam, ou seja, harmonizando-se com Sefer Hit Galut, o livro de Apocalipse. Então, queridos, é maravilhoso nós pensarmos que tudo isso já está predito, já está profetizado, e nós temos aqui um vislumbre das coisas que vão acontecer. O que está preparado para nós, claro que falar da Nova Jerusalém, da Yerushalayim Hadashah, da Yerushalayim Shelmala, não se compara ao que ela é. Falamos dos palácios, também isso não se compara ao que ela é. É claro que entrar ali, vê-la, estar lá, será algo muito superior, algo muito profundo, que você não pode trocar por nada nesse mundo. Por isso eu volto a dizer, é hora de abandonar o pecado, é hora de abandonar tudo que é impuro e voltar-se para Hashem, dedicar-se a Ele e esperar, porque muito em breve essas coisas vão acontecer. E Deus nos chamou para participar desse grande projeto, desse Tarnit Gadol, esse grande plano, onde Ele nos incluiu nessa grande esperança espiritual. A Nova Jerusalém, as moradas de Deus. Como Yeshua, nosso Mashiach, disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. E nós fomos chamados para viver nessas moradas de Deus. Então não perca, não fique de fora. O eterno Deus não te chamou para ficar assim, prostrado, envolvido com o mundo, se contaminando com as coisas do mundo, mas ele te chamou, ele te criou e te chamou para fazer parte desse grande Malchut HaShamayim que está vindo, que já está pertinho de nós. Então, firme-se, mantenha-se, vença o mundo, a carne e o diabo e permaneça de pé, porque você faz parte dos projetos de Deus. Bom, nós vamos terminando aqui o nosso vídeo. Que o Eterno abençoe a todos de uma maneira muito especial. Novamente, não esqueça de dar aquele like, de curtir aqui o nosso vídeo, comenta, fala conosco aqui, é muito importante a sua opinião e compartilhe o vídeo. Isso é muito importante que você compartilhe, né? Se você não é aqui membro do nosso canal, nós temos um plano aqui de membros, ou seja, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve. Vai ser muito importante você estar conosco aqui. Acionar o sininho te faz estar atento às nossas próximas publicações. Então, aqui, queridos, vamos terminando. Contamos muito com vocês e juntos estamos nesse caminho e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.